Estamos no verão, um verão em alguns lugares não tão cara de verão assim, ou pelo menos bastante chuvoso, temperaturas nem tão elevadas assim, mas de qualquer forma, durante o verão, a gente muda um pouco a nossa alimentação, às vezes a gente sai para viajar, vai ao campo, vai à praia e muda um pouco da nossa alimentação. E para nos ajudar a escolher bem os alimentos nessa época do ano, evitar aquelas infecções alimentares que muitas vezes são perigosas, a gente convidou aqui no Nova Manhã a Tarsila Campos, que é nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tarsila, bom dia, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, prazer estar aqui, ainda mais para trazer alguns alertas e informações importantes aí para esse período do ano. Exato, Tarsila. Quais são os principais perigos da alimentação no verão? Acho que diz tudo, né? O verão que tá isso, né? Vocês acabaram de falar aí da previsão, a gente fica esperando aquele calor todo, mas a gente sabe que esse período do ano, ele é marcado realmente por temperaturas mais altas, e quando a gente pensa em segurança alimentar, quando a gente pensa aí no desenvolvimento de alguns micro-organismos, bactérias, etc., esse risco maior para toxina-infecção alimentar, esse período do ano acaba sendo mais convidativo, porque a gente acaba comendo mais fora de casa. Muitas vezes as pessoas direcionam aí para praias e lugares onde você tem que lançar mão de se alimentar naquilo que é comercializado por muitas vezes vendedores ambulantes ou por quiosques. E aí vale a pena a gente ter um pouquinho aí de atenção, até para não prejudicar alguns dias dessas férias tão esperadas com algum tipo de mal-estar, como enjoo, vômito, diarreia, porque é um período do ano que realmente, pelas altas temperaturas e pelo tipo de alimento que muitas vezes a gente tem nesses lugares. Então, a gente gosta aí de comer frutos do mar, às vezes a gente pega aquelas embalagens que já vêm ali dos vendedores. Então, esse cenário onde a gente tem os alimentos mais expostos a temperaturas altas, eles acabam aumentando o risco do desenvolvimento desses micro-organismos e essa chance maior do risco de alguma toxina-infecção alimentar. E qual seria a principal recomendação para que a gente também não se prive de tudo isso? Porque afinal é bom, mas com muito cuidado. Acho que a ideia principal aqui, eu falo que pandemia deixou um legado pra gente até que interessante. Hoje em dia a gente sai mais prevenido com álcool por perto, a gente tem uma noção um pouquinho maior aí de práticas que seriam interessantes a todo momento a gente colocar no nosso dia a dia, né? Então, lavar a mão antes, sempre que você for consumir alguma coisa, seja em latas ou em algum tipo de garrafa, se possível, higienizar, não levar diretamente na boca. E com relação às comidas, muitas vezes a gente sempre fala que a comida de verdade ela acaba sendo mais interessante. Então, quem puder fazer alguma coisa em casa e levar bem acondicionado, seria ótimo, principalmente quando a gente pensa em alimentos mais naturais, como palitos de vegetais, frutas. Lembrando que sempre esses alimentos, se vocês puderem levar inteiros, é mais interessante do que já levar, por exemplo, uma salada de frutos. Alimentos que já foram manipulados, os alimentos que já estão cortados, eles acabam tendo também uma chance maior de proliferação de bactérias. Se a gente for lançar a mão aí de um vendedor ambulante ou até mesmo dos quiosques, vale a pena um cuidado, né? Hoje em dia a gente sabe que as pessoas se preocupam bastante com isso, então se é um vendedor que usa luva, que usa máscara, que você consiga entender ali que no ambiente onde ele carrega os alimentos, seja o isopor que ele está utilizando ou aquelas térmicas, se está tudo bem acondicionado. Cuidado com o gelo, porque muitas vezes a gente é aquele período daquele gelinho mais raspado, que a gente não sabe a procedência da água. Então, algumas questões a gente pode levar em consideração de ter um olhar de maior cuidado. Principalmente alimentos que estão totalmente expostos ao sol. Então, não é incomum no litoral a gente ver alguns frutos do mar, como ostra, espetinho de camarão, que foram feitos em algum lugar e eles são comercializados dentro de uma bandeja, expostos ao sol a todo momento, e aí a gente sabe que perde-se completamente aí o controle de quanto tempo esse alimento foi exposto a essa alta temperatura. Então, sempre ficar atento à higiene da pessoa que está comercializando e também como esse alimento está condicionado. Eu brinco que milho acaba sendo uma boa opção, porque ele está ali dentro da panela, na água fervente, muitas vezes protegido pela espiga, então ele pode ser uma boa opção.
só tomar cuidado com a manteiga ou com a margarina que a gente passa e também pelo cuidado de estar agregando uma caloria, mas muitas vezes essa gordura está exposta ali àquela alta temperatura por muito tempo também, e isso pode. Então, tentar pegar lá a espiga do milho sem colocar muita coisa junto. Aproveite o período para ter uma ótima hidratação, lembrar da água como sendo aí o mais importante nesse período, porque a gente também está mexendo aí com a nossa resistência do corpo. Evitar os alimentos mais pesados, gordurosos e etc. E também uma outra boa opção são os sorvetes, né? A base de água, a base de fruta, que estejam também bem embalados. E isso também acaba trazendo um pouquinho aí mais de qualidade para a gente. E os quiosques, muitas vezes, eles têm o selo da vigilância sanitária. Então, também tentar entender aí em qual quiosque vocês vão escolher aí para degustar um bom peixe, um bom frutos do mar aí, e ter um pouquinho de atenção nessas questões também. Tarsila, para a gente encerrar, tem algum alimento que você diria assim, é melhor evitar, é melhor não consumir, porque esses são perigosos? Eu sempre lembro de ovo e de maionese, mas tem algum que seja de fato mais perigoso que o outro e que fala assim, não, esse deixa para fazer em casa com todo cuidado e não consumir fora de casa? Campeões de audiência, sempre maionese e frutos do mar, né? São os campeões aí quando a gente pensa nessas questões aí de segurança alimentar. E mesmo feito em casa, né? Porque, por exemplo, a maionese, ela tem uma chance muito grande aí de deteriorização. Então é importante a gente lembrar também que se está levando algum sanduíche feito em casa, evitar. E mesmo se você faça alguma coisa, deixar para consumir em casa mesmo, em um ambiente onde você vai ter um controle maior do período de exposição. Dificilmente a gente sai de casa para curtir uma praia para ficar só 1 hora fora. Uhum. A gente acaba passando o dia. Então, em algum momento, a gente perde ali o controle de quanto tempo isso vai ficar exposto. Óbvio que hoje a gente tem sacolas térmicas, a gente tem como acondicionar isso de forma mais segura, mas, de todo jeito, é importante a gente evitar esses alimentos que acabam tendo essa chance maior de ter aí essa proliferação. Alimentos que sejam mais crus, né? A gente gosta muito ali de coisas mais geladinhas também, acaba gostando aí de comer ceviche ou algum tipo de peixe mais cru, carnes cruas evitar também, a própria maionese. E os frutos do mar acabam sendo os campeões. Ô, Tarsila, rapidamente, tem uma ouvinte aqui, a Kátia, ela pergunta, por exemplo, no caso do camarão frito, também não mataria qualquer tipo de contaminação do camarão? Perfeito. Na hora que a gente faz, sim. O problema é o período que ele vai ficar exposto depois. Então, a hora que o ambulante está passando ali vendendo, eu não sei em que momento aquilo foi frito. Em quanto tempo ele ficou exposto a essa temperatura. Isso também acaba trazendo um perigo maior. Agora, pensar no queijo coalho, que muitas vezes a pessoa faz ali na nossa frente. Então, ter um pouquinho de cuidado aonde está condicionado esse queijo que ainda está cru, e aí a hora que vai esquentar ali na frente do nosso olho mesmo, né? Uhum. Agora, quando vem já frito de algum lugar, aí a gente tem que ter esse cuidado, porque assim, eu posso ter fritado o espetinho às 10 horas da manhã e tô indo vender ele às 2 horas da tarde. Uhum. Então eu perco um pouco o controle de quanto tempo, mesmo que ele foi exposto a essa alta temperatura, que perfeito raciocínio. Por isso que a gente falou um pouquinho do milho. Então o milho, ele tá ali na água fervendo, né? Então você acaba tendo um controle maior porque eu estou tirando daquela alta temperatura e ele vai ser pouco exposto, porque eu vou tirar da água fervendo e já vou consumir. Aquilo que já vem frito e que está ali sendo comercializado na areia durante muito tempo, eu perco esse controle. Agora, eu estou no quiosque, eu sentei na mesa, aquele camarão frito vai sair de dentro da cozinha, eu chequei que é um quiosque que está sob higiene, que os atendentes estão ali com máscara, usando proteções, etc., aí também dá para ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de consumir o delicioso camarãozinho frito, né? Tá certo. Olha, já mandaria um fácil. Não tem jeito. Não é? É a Magali. Olha, a gente agradece muito. A gente gosta, né? A gente agradece muito a Tarsila Campos, que é nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tarsila Campos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Volte sempre ao Nova Manhã. Obrigada a vocês, bom dia e curtam as férias. Valeu, Obrigado, boas bom dia, férias valeu. para todo mundo e bom verão, onde tiver verão. Bom verão.
Se alguém aí souber onde tem verão, avisa aqui pra gente. Dá um toque. Aí o Olha. pessoal do Nordeste vai ficar ostentando na nossa cara, Mauro Talhaferri, olha lá. E com razão. Não, e eu acho que uma coisa muito legal também que a gente aprendeu com a pandemia é a questão do gel, né? O álcool gel na mão, a gente Sempre leva pra higienizar praia. as Eu mãos, sempre é. agora ando com álcool gel também na minha bolsa de praia, então isso vale muito a pena. Porque antes a gente desencanava, né? Passava uma toalhinha ali, ó. Vai que vai. E vai que vai.